Mas Aldinha é muito bem. Vamos pra Austrália. Por que vocês ficam com esses fones aí? Quem quebrou? O Andrade. Vamos descontar lá da... Deve um fone, vai ter que dar um fone daquele seu. Passando lá o fone. Ué, você fica trocando de cadeira aqui? Não, eu quando eu tava preso eu ficava aqui. Acho que você ficou aqui. O professor Xavier ficava tipo... Tá mais livre agora. Tá livre. Eu tô livre, ó. Eu fico brincando de Raul Gil, meu banquinho. Ele pode ir na Dirce agora. Agora o meu é sem fio aqui, ó. Aê, boyzão. Boyzão. Você gostou, né, gordão? Da hora. 3 anos preso aqui. Né? E tomar cuidado com o enquadramento também, pra não pegar a orelha. Muito bem. Vamos agora para a Austrália? Então vamos falar com ele, diretamente da Austrália, o bigode mais famoso, mais elegante da Oceania, ele que está nas redes sociais também. Eu tenho que acompanhar ele no Twitter? No Twitter? Não, na... Tem muita briga. Como chama aquele que é? Filme? Reels no Instagram? Instagram. Ah, Instagram no Reels. Instagram. Fala, Kim, como é que está? E aí, senhores? Boa tarde aí pra todo mundo. Como é que estão? Como é que estão aí com a gasolina? Meu Deus. Próxima a subir de preço amanhã? Sim, a gasolina é algo que eu nunca vi. Ela vai subir, mas não se sabe quanto vai subir a gasolina. Eu nunca vi um negócio desse. Você já tinha visto isso, Sam? Não, é normal uma você saber surpresa. que vai no... É que nem o Kinder Ovo, agora vai ser preço Kinder. O que é anormal eles não definirem bem as regras da gasolina, do etanol, das outras coisas. Mas geralmente o que você define é preço na refinaria, né? Esse governo está muito zoado, né? Isso não tem. Vamos ser honestos. Dúvidas. Porque nós estamos desde outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, entrando em março. Há 5 meses... Não tem plano. Não tem nada. Não tem plano, não tem nada, não tem a parte técnica do governo também está bem ruim. Zoada. É um negócio bem ruim. O que você está vendo aí da Austrália, meu querido Kim? Eu vejo umas coisas bem engraçadas. Eu não sei se vocês acompanharam as justificativas, porque vai subir de preço, né? Aí a questão dos combustíveis vai reonerar a gasolina mais do que o etanol. Eu estava acompanhando o Pânico desde cedo, vi que o Emílio colocou aquela nota fantástica do consórcio, né? De como era a Globo em 2022, durante o governo Bolsonaro. Aí, deixa eu só... concluir, na verdade, montar um raciocínio aqui com vocês. Vamos dar risada juntos. A turma tô até com a notícia aqui aberta, né? A pasta, a turma é do Ministério da Fazenda, elencou 3 razões para o aumento dos combustíveis. Eu vou pular a primeira por hora, porque essa é mais engraçada. A segunda, que inclusive vem sendo defendida com unhas e dentes pelos jornalistas aí nas redes sociais, nos programas que eles participam, a parte da Fazenda aponta que é a questão social, que é para penalizar menos a população, pensando no pobre. O Emílio já falou notícia aí, né, do efeito cascata da Globo News. Esse mesmo tipo de raciocínio também já saiu em outros anos, como, por exemplo, estou aqui aberto do Jornal do Comércio, que falava assim, mesmo quem não tem carro vai sentir a alta do aumento do diesel e da gasolina. Isso também tem no BBC News em 2017, não é um assunto novo, né? Porque vai que tem algum jornalista que diz, eu sou recém-formado, eu cheguei aqui na Globo News em 2022, né? Então não vi essa notícia. Cheguei agora em janeiro, mas aqui em 2017, não tem carro, como o aumento do combustível também afeta o seu bolso. Essa é de 2017 da BBC News. Só que a melhor de todas, porque a gente está aí diante do governo da picanha, o governo que o Almô voltou, o governo do MST, o governo da CUT. E falando na CUT especificamente, em 22 de fevereiro de 2018, que 5 anos atrás, no site oficial da CUT, eles falavam, não tem carro? Como o aumento da gasolina afeta a sua vida? E aí você vê que já é um banho de hipocrisia o que tá rolando, né? A CUT contra, todo mundo era contra, mas agora eles falam que não, isso daí é para favorecer o pobre. Mas vamos voltar. Aí eles falam que o terceiro fator é o fator econômico. E aí o Sami estava puxando, eu vi o Sami tentou aí concatenar as ideias, falando da questão aí de um rombo fiscal que nós temos. Final do ano passado, teve uma grande discussão em torno da PEC do rombo. Vários jornais chamavam na época de PEC fura-teto, PEC do estouro. Aí tinha aqueles jornais um pouco mais mornos que chamavam de PEC de transição. Mas ninguém conseguiu fazer o que a Globo fez. A Globo entrou em campo para defender, chamando de PEC do Bolsa Família. A PEC do rombo que foi aprovada, né, são mais aí, vamos esquecer o investimento extra de 24 bi para infraestrutura, etc. Foram 145 bilhões.
E por que esse valor é interessante? Porque a própria Globo, em editorial do dia, aqui até aberto, ó, 22 de dezembro de 2022, explicava que não precisávamos de 145 bilhões. Só precisávamos de 70 para ter o Bolsa Família com os R$150 extra para crianças de até 6 anos e mais 10 bilhões iam aí para recompor uma coisa aqui a colar, ou seja, 80 bilhões bastava. E na época nós tínhamos a PEC do Tasso Gereissati, que previa isso e ainda falava de uma âncora fiscal, que o desgoverno não apresentou. Tinha a PEC do Alessandro Vieira, que também falava, botava alguma coisa no teto de gastos, era 70, podia resolver. Ou seja, aprovou uma PEC aí, vamos esquecer o extra de 24, só os 145 bi, estamos falando de 65 bilhões a mais do que precisava. E a Globo ajudou a aprovar, chamando de PEC do Bolsa Família. O Haddad quer... Deu uma travada? Não, tá ok. Deu travada ou voltou? Não, tá perfeito. Tá perfeito. Aqui, aí o Haddad tá com interesse de captar 28 bilhões. Pô, se você pega 80 bilhões que eu precisava, aprovaram 145, a gente tá falando de 65 bilhões a mais. É mais de 2 vezes o que o Haddad quer. Aí agora a turma vem falar de responsabilidade fiscal? Agora vem jornalista falar de responsabilidade fiscal? Jornalista que fez campanha pra PEC do rombo? É muita hipocrisia, pô, o que tá acontecendo. E aí o primeiro fator, né, esse aí é o mais polêmico de todos, que eles falaram que é as questões que envolvem o meio ambiente, como se o imposto da gasolina fosse ser utilizado no meio ambiente ou qualquer outra coisa. E aí eu não quero ser conspiracionista, em vídeo eu sempre gosto de jogar a matéria, né, porque a culpa é do jornalista que escreveu. Aí só para vocês sentirem assim o drama de algumas coisas que aconteceram no início de governo. Nesse mês de fevereiro, a turma do Metrópolis, mais especificamente a Natália Portinari, ela soltou uma nota falando que não faz sentido, era a manchete, estimular combustível fóssil. Sabe quem falou isso? Não foi a jornalista. Foi um executivo da Raizen. A Raizen é uma empresa de combustíveis, mais especificamente do etanol. Para eles, vale a pena que você reonere a gasolina, porque o etanol, né, talvez fique mais barato. Pelo menos, no subtítulo da matéria, eles falam: a Raizen é prejudicada por medida provisória que estendeu desoneração dos combustíveis. Aí você vai para o corpo da matéria, que é a turma do Metrópolis que escreveu, fala assim, ó, Rubens Ometo, que foi doador, né, até do PT, etc, tudo mais. Ometo é da cana-de-açúcar, né, da cana-de-açúcar. Exato. Ó, ele é da Cosan, sócia da Raizen, junto com a Shell. Ometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda com o presidente. Fala aí, é muita moral. E agora, graças a Deus, o etanol não vai subir tanto quanto a gasolina. Só para complementar aqui, que a gente já tá falando do Ometo, né? Só porque, assim, é de outro assunto, mas eu acho que é relevante. Ano passado, você tava falando aí do Paulo Guedes, que fez a gasolina baixar o preço na bomba. Você lembra daquela história de permitir que a galera comprasse direto da distribuidora? Sim. Lembram que teve um negócio daí de um MP de Bolsonaro? Sim. Pois bem, a turma do Metrópolis também, agora foi o dele, Gustavo Zucchi, 6 de setembro de 2022, empresário doa R$100 mil a petista que beneficiou seu setor em votação. Quem é o empresário? Rubens Ometo. Quem é o deputado do PT? Foi que ele apresentou uma MP para barrar exatamente, né, tentar barrar a venda direta da distribuidora. Esse é o Brasil da picanha. É o Brasil que faz o L. Dos amigos. E aí, saindo só um pouquinho mais, a gente também dá aqui uns créditos para a turma da Rede Globo. Deixa eu o Lauro Jardim. Só um segundinho que eu preciso fazer um break aqui para nossa rede de rádio. O Reginaldo vai fazer o break para nossa rede de rádio. Por favor, Reginaldo, faça o nosso break para a rede de rádio. É o seguinte... Vai lá, Reginaldo, pode mandar bala. A gente continua um papo aqui na TV Jovem Pan, continuamos aqui na Rede Jovem Pan, nas plataformas digitais. E como a gente tá dando muita audiência agora, viu, Kim? Você tá falando mal da nossa co-irmã da Globo News. Eu vou colocar aqui para dar audiência para eles. Para ajudar. Para ajudar. Acho legal. É ajudar a co-irmã. Vocês ficam... Alexa, Globo News. Tá aqui, ó. Unicef. Ó que bonito, tá Unicef, ó, tá no comercial. Para você doar para Unicef.
Pronto. Tem até um QR Code. Já ajudei. É isso aí. Voltamos agora com a nossa programação normal. Já demos uma ajudada lá. Você continua, que você está liderando a audiência aqui. Pode continuar. Falando mal dos amigos. Aqui, ó. A última é a seguinte. Nomes. O Lauro Jardim, a turma fala aí que é o maior colunista hoje da turma do Globo, né? Maior jornal em circulação do país. Só pra gente pegar, porque a gente tá falando de algumas figuras que acabam se repetindo e tem a ver com a questão de logística, que envolve aí combustíveis. Mas é o seguinte, o governo Bolsonaro tinha alguns projetos prioritários no âmbito da infraestrutura. Um deles era o Ferrogrão. O Lauro Jardim, no dia 24 de janeiro, falou o seguinte: a Ferrogrão não é prioridade para o governo. Vieram com a história que tinha essas questões ambientais, né, que podia ser um problema, etc e tudo mais. Só que lá para as tantas, o Lauro Jardim fala o seguinte: além dos questionamentos ambientais que são fortes, a Ferrogrão é também o centro de uma briga de pesos pesados do setor. O grupo Cosan, dono da Rumo, faz forte oposição ao projeto. Então, não precisa falar mais nada, né? Juntem os pontos e tirem suas conclusões. Essa é a nova forma de fazer, né, política no Brasil, pensando no trabalhador. Ô, Kim, tudo bem? Você sabe qual é o grande problema agora desse governo, eu acho, vai ser, por exemplo, a treta com o agronegócio. Você viu que o agronegócio bateu recorde? Sim, não. Tá batendo desde o agro. Tá batendo recorde. O agro. E quase 30, o agro é fascista. 27, o governo foi falado. Foi falado no podcast isso. E também o cara vai ter que se acertar com o agro. Claro. Não é assim que é o negócio, né? Depende. Como é que vai ficar? Como é que vai ser essa frente ampla aí? Vai ser complicado aí pro Barba resolver isso aí. Hein, Samidana? Você tem que ajudar lá. Você não fez o agro, não é pop. Lembra lá na época da eleição lá? Diferente pouco de algumas, não importa. Diferente de algumas pessoas aqui. O Sami tem fazenda. Como é que vai resolver isso aí? Jamais. Vai resolver. O agrofascista. O agrofascista batendo recordes. Eu não tenho dúvida. Mas você lembra que esse agrofascista foi. JBS era parte desse agrofascista e teve um dos maiores crescimentos. Ainda que de forma duvidosa. Diz que esse agro aqui é o PIB da Argentina. Só o agro. 27% do PIB. Mas impressionante. Como é que você acha, Kim? Como é que você acha que os caras vão resolver isso aí lá nessa frente? Essa frente maravilhosa, frente ampla, como também agora não tem mais o consórcio. O consórcio agora tá... Eu acho bem complicado, até porque nas últimas horas, um jornalista da Veja chamado Hugo Marques, ele soltou uma nota falando que parece que o MST perdeu a paciência, resolveu voltar a invadir as fazendas, e aí ele falava ao longo da matéria que o Carlos Fávaro, nosso ministro da Agricultura, falou que teve a conversa com a turma do MST, para paz reinar, frente ampla, o amor, e parece que a coisa não está combinando muito, mas dessa vez... Não sei se é karma que se chama. A turma do MST invadiu na Bahia, segundo o Hugo Marques, 3 propriedades ligadas a Suzano. A empresa aí que um dos donos fez o L, fez questão de fazer o L, fez questão de inclusive escrever aquela cartinha da democracia que rolou no passado, do Josué Gomes, lá da Fiesp, o filho do ex-vice-presidente José Alencar, né, da chapa do Dilma na época. E agora o MST tá lá na fazenda deles. Então... aquela confusão em família, né? Todo mundo se resolve, todo mundo fez o L, o problema é deles. Já que a gente tá nesse papo, Emílio, falando sobre o meio ambiente, você lembra da narrativa que a gente tinha do Salles, que queimava a Amazônia e por aí vai. E aí tem agora a Marina Silva, não sei se acompanhou, meu querido Kim, ela deu uma declaração que é uma espécie de revanche às ações tomadas na ponta, diz a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o aumento do desmatamento registrado em fevereiro. O que você achou dessa declaração e desta narrativa? Narrativa, né? Você já falou, você já resumiu em única palavra. Não consegue apresentar resultado. A preocupação da Marina é regulamentar crédito de carbono. Foi um dos primeiros acenos que ela fez já no início de governo. Foi lá para Davos, mais uma vez falar de crédito de carbono. Fez inclusive alguns acenos falando que no que depender dela, na reforma tributária já vai tratar disso. E é mais do mesmo. A Marina, ela abraçou a agenda ESG. A coisa é tão hipócrita, porque eu não sei quando vocês estudaram e como eram as aulas de história de vocês, mas
O que eu lembro de história na época de escola era o professor falando do imperialismo norte-americano. Não, os imperialistas estão aqui usando o Brasil, estão sempre sendo tratados como colônias. E agora, assim, toda semana é alguma coisa que os americanos estão pedindo, é o PT batendo continência pro Partido Democrata, falando BD, e aí, qual é que o senhor quer? Me diz aí que eu faço aqui do jeitinho que você gosta. É o que virou. É a Marina batendo foto com Jorge Soros. A própria turma da esquerda, o Luiz Nassif, um dos grandes bastiões da esquerda, tem um texto descascando a Marina em 2014, falando sobre a proximidade que ela tem com algumas ONGs ligadas ao Jorge Soros. Agora eu tive que aturar no início do ano um bate-papo entre o Elias Jabor, um economista aí respeitado da esquerda, com o Pepe Escobar. O Elias falando, Pepe, tem membros da Open Society em todos os setores da transição? O que é que está acontecendo? Será que o Lula se tornou um neoliberal? É o que tem aí. É a hipocrisia. Tá estampada. Só não vê quem não quer. Ô Kim, e falando da polarização que tá, né, no Brasil, você acha que essas questões do aumento da gasolina, quando sente no bolso, aí a turma vai começar a pensar mais, a turma que ficou muito mais preocupada em tirar o Bolsonaro do que se preocupar com essas questões econômicas? Eu acho que a turma já tá sentindo. É só olhar os comentários das redes sociais. Vez ou outra aparece alguma coisa, alguém... Esses dias viralizou no Twitter, pelo menos, o comentário de uma mulher que votou no PT, ela criticando o Paulo Pimenta. Ele lá tentando falar que não, que o salário mínimo aumentou acima da inflação, não sei quantos %. No final do dia foi R$18. Aí a mulher respondia, rapaz, acho que você não tá indo no supermercado, né? É uma palhaçada isso daí que você tá falando. Querer celebrar R$18, não dá. Então, acho que a partir de amanhã, quando a galera for no posto ver a gasolina mais cara, daqui a 2, 3 semanas, um mês, quando for no supermercado e começar a ver os produtos subindo de preço, saiu o boletim Focus, 11 semanas consecutivas da inflação sendo, da inflação sendo revisada para cima. E todas as matérias, né, os análises falando, ainda num clima de incerteza, porque a gente não sabe se a gasolina vai ser reonerada. Se for, pode esperar uma inflação ainda maior. 11 semanas consecutivas de revisão só para cima. Ano passado, o que a gente via é só dar o Google e briga com as notícias. Era o PIB sendo revisado para cima. E revisado para cima e revisado para cima. Agora é PIB revisado para baixo e inflação revisado para cima. E a culpa vai ser do Banco Central. Sim, sempre. Claro, que é o autônomo. Que não tem independência. Tem autonomia. Agora a culpa é do Banco Central. Vai ser o Banco Central. É que nem ser no médico. É que nem ser no médico. Você chega no médico, o médico fala, você tá com uma doença ruim. Você bota a culpa no médico porque você tá doente. No outro não tinha doença. Igual a velha que jogou no o outro sapato. médico eu não tava assim. Puta médico que eu fui, bicho. Eu fui lá e ele falou que eu tô doente. Esse filho da mãe. Você me deu o diagnóstico. Médico maldito. É o PT, meu amigo. Pra que a ressonância? Que coisa, hein? E acompanha... E você viu aí os escândalos do novo ministro das Comunicações? Sim. Oh, meu Deus. Eu vi. Mas o problema... Você viu a nota que saiu a de ontem e a de hoje de manhã? Não vi. Passa pra mim que você tá na Austrália, você sabe tudo. Você tá adiantado. Por isso que você tá aqui. Já é no novo aí. A de ontem o ministro utilizou um avião da FAB, que inicialmente era pra uma agenda, aí ele foi agenda na quinta, uma agenda de 1 hora, aí na sexta teve outra agenda de meia hora, de 1 hora, e aí ficou com a tarde toda livre. Ele não voltou pra Brasília. Perigoso. Ele ficou, foi pra um leilão de cavalos. Aí o ministro recebeu 4 diárias e meia, sendo que ele só tinha agenda oficial na quinta e na sexta. Isso daí já é meio estranho. Aí quando é hoje de manhã, a turma do Estadão solta uma nota que fala que o ministro pode ter ocultado ao menos R$2.200.000 ao TSE relativos a cavalos de raça caros e embriões. Aí você vai vendo assim ao longo da matéria, para quem não acompanha, esse é o ministro das Comunicações, né, do União Brasil, partido aí do Kim Kataguiri, a turma do MBL, que está em silêncio e nos bastidores dizem que estão doidinhos para indicar a gente na máquina. Estão calados, não falam nada. Aí diz que o Juscelino, ele já tinha virado notícia, porque ele indicou aí através do orçamento secreto 5 milhões para construir uma estrada que passava perto da fazenda da família dele. Sim. E aí na matéria de hoje de manhã fala desses cavalos, etc. E aí você vê como o cara estava à frente do tempo. O nosso ministro, aos 14 anos de idade, comprou o terreno do Aras, que a família tem, na cidade de Vitorino Freire, que a irmã dele atualmente é prefeita. Ele comprou em 1999 uma área de 165 mil metros quadrados por R$1.000.
Quem vendeu foi a prefeitura. Sabe quem era o prefeito? O pai dele. Beleza. Só o pai dele fez a turma é forte. Beleza. A turma é forte. Só o pai dele fez filho inteligente. Esse é o Brasil. É um filho inteligente, como diz. Só O pai dele fez. sabe. O pai dele sabe como fazer filhos inteligentes. Não é isso? O Kim, é isso aí. Kim Paim sempre com a gente aqui. Obrigado, viu, Kim? Acompanhe as redes sociais, o Kim Paim correndo lá. Eu vi você correndo ali, né? Faz academia. Isso. Esse aí é o Instagram. É Kim Paim, Kim com K. Aniversário pra minha irmã. Aniversário dela hoje. Parabéns aí, Ana Clara. Parabéns, Ana Clara. Um beijão, Ana Clara. Parabéns. Kim Paim é Kim com M, né? Que você que está no rádio, K-I-M, Kim Paim com M no final, para você que está acompanhando no rádio aí, depois seguir ele no Instagram. Obrigado, viu, Kim? Diretamente da Austrália, o nosso companheiro aqui na programação da Jovem Pan, o Kim Paim.